Fala, galera! No vídeo de hoje a resenha vai ser boa demais. Teve de tudo. Torcedor do Vitória falando bobagem, bronca ao vivo, desfalque importante no adversário do Bahia e ainda uma situação chata envolvendo o nosso atacante Lúcio. E claro, um baita projeto social do Bahia que merece ser destacado. Então bora se ajeitar aí e ficar ligado? Para começar, vamos falar do tal torcedor do Vitória que achou de bom tom aparecer na live da jornada com Márcio Martins e Dito Lopes para soltar umas pérolas sobre o Bavi. O cara questionou o favoritismo do Bahia, dizendo que clássico é clássico, que tudo pode acontecer, que já viu o time pior vencer, aquela velha ladainha. Mas ele esqueceu de trazer um argumento de verdade? Márcio e Dito não deixaram barato, explicaram tintim por tintim. Ser favorito não significa garantia. De vitória significa viver melhor momento, ter elenco mais forte, jogar em casa, essas coisas. E o Bahia hoje, sem clubismo, tá em outra prateleira? A resposta foi direta, clara e com muita paciência, apesar do nível da pergunta. Clássico é sempre imprevisível, óbvio, mas isso não apaga o contexto atual. E quem não enxerga isso tá precisando refletir. Agora, mudando de assunto, uma notícia que pode ser boa para o tricolor. O Atlético Nacional vem com desfalques importantes para o jogo de hoje. O goleiro David Ospina, figuraça no futebol colombiano, está fora por conta de uma virose. Também vai fazer falta o Román Zapata, que está lidando com uma lesão muscular. Esses dois desfalques mexem direto na estrutura do time colombiano e, em um jogo tão equilibrado, qualquer detalhe pode ser decisivo. Ospina, principalmente, é daqueles goleiros que fazem milagre, então a ausência dele abre uma brecha para o Bahia buscar um resultado positivo. E falando em Bahia, tem um projeto social maravilhoso rolando e merece ser enaltecido. É o Bora! Bahia Meu Bairro, que pelo segundo ano consecutivo conta com a parceria do City Football Group. Desta vez, o intercâmbio trouxe instrutores de Manchester e Nova York para capacitar monitores aqui em Salvador. A ideia é fortalecer o impacto social, ensinar liderança e gestão de projetos para quem trabalha diretamente com a comunidade e não para por aí. O trabalho também envolve ações com crianças, como o festival que vai acontecer em Cajazeiras. É um investimento não só no social, mas também na formação de novos talentos. O Bahia, ao se conectar com essas experiências internacionais, dá um passo gigante na estruturação de base e no fortalecimento da sua identidade comunitária. Mas nem tudo são flores. Precisamos falar também da situação pessoal do nosso atacante Lúcio, que virou alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Depois do fim do relacionamento com a ex-namorada, alguns torcedores começaram a ligar a queda de rendimento do jogador a essa questão pessoal. Para piorar, até mensagens desrespeitosas surgiram e Lúcio precisou se pronunciar pedindo mais respeito. Gente, isso não é papel de torcedor. A vida pessoal dos atletas merece ser respeitada. Todo mundo passa por momentos difíceis e misturar isso com desempenho dentro de campo é falta de noção. Nosso papel é apoiar, não invadir a privacidade dos jogadores. O que Lúcio precisa agora é de tranquilidade para se concentrar no jogo e dar a volta por cima. E olha, por mais que a nossa atenção esteja voltada para o confronto com o Atlético Nacional, o clima de Bavi já começa a esquentar. E a gente sabe que para o torcedor do Vitória, esse clássico virou quase uma obsessão, uma espécie de título particular, especialmente depois que o Bahia virou SAF e subiu de patamar. É compreensível que o Bavi tenha um peso emocional maior para eles, mas é importante lembrar que pra gente é mais uma etapa de um processo maior. O Bahia tem objetivos muito além de vencer clássicos estaduais. Isso não diminui a importância do jogo, claro, mas é uma questão de foco. A temporada é longa e o projeto do clube é muito mais ambicioso. Para fechar, mais uma vez é bom lembrar: favoritismo se constrói com trabalho, elenco forte, bom momento e, claro, com bola rolando. O Bahia vive um momento superior, tem um time mais qualificado e joga em casa. Isso não garante vitória, mas dá bons motivos para acreditar. Se o Vitória quer mudar essa realidade, precisa fazer sua parte e seguir seu caminho sem viver na sombra do Bahia.
A rivalidade faz parte, mas a obsessão cega só atrapalha. E agora é esperar o jogo, apoiar o time e seguir firme nessa jornada. Tem muita temporada pela frente, muitos desafios e com certeza muita emoção ainda para rolar. E enquanto o clima de decisão paira no ar, é impossível não falar da importância deste momento para o Bahia dentro de um contexto mais amplo. A gente está vendo um clube que deixou para trás aquela velha imagem de time regionalizado e aos poucos se firma como um projeto sólido no cenário nacional e até internacional. Isso incomoda muita gente, principalmente quem costumava medir forças com o Bahia em tempos mais equilibrados. O torcedor do Vitória, por exemplo, vive esse misto de nostalgia e frustração, porque enquanto o Bahia cresce, o rival parece preso em uma bolha, repetindo velhos discursos e tentando, a todo custo, transformar um Bavi em título de temporada. E não é assim que se constrói grandeza. Mas não vamos nos enganar, o Bavi ainda é um jogo que mexe com todo mundo? É a rivalidade pulsando, é a provocação saudável, é o futebol como ele tem que ser. Só que para quem tá dentro do processo de crescimento do Bahia, a visão precisa ser mais ampla. Vencer um clássico é maravilhoso, mas o objetivo é muito maior. E essa diferença de mentalidade começa a ficar cada vez mais clara. Enquanto um lado trata o Bavi como a salvação do ano, o outro enxerga como mais um degrau em direção a algo muito maior. E quando a gente fala de degraus, é impossível não destacar como o Bahia vem galgando esses passos com consistência. A parceria com o City Football Group é mais do que uma injeção financeira, é uma mudança estrutural profunda. O trabalho de base, a profissionalização dos departamentos, a preocupação com o impacto social, tudo isso forma um ecossistema que vai muito além do que se vê nos 90 minutos de jogo. Projetos como o Bora Bahia Meu Bairro são reflexo desse pensamento. Não é caridade, não é marketing vazio, é uma estratégia de longo prazo que conecta o clube com a comunidade, fortalece raízes e, de quebra, ainda pode revelar talentos que num futuro próximo vestirão a camisa tricolor com orgulho. Enquanto isso, o noticiário segue quente. A situação do atacante Lúcio foi um exemplo claro de como a linha entre paixão e desrespeito pode ser ultrapassada com facilidade. A relação do torcedor com o jogador precisa ter um limite muito bem definido. Cobrar desempenho, criticar atuações, tudo isso faz parte, mas invadir a vida pessoal, fazer chacota de momentos delicados, isso não é papel de torcedor. Lúcio merece respaldo, merece um ambiente minimamente saudável para se reerguer. E convenhamos, já vimos tantos jogadores renascerem depois de fases ruins que só falta mesmo paciência e apoio. Falando em apoio, a torcida tricolor tem dado show. Mesmo em meio a altos e baixos, a galera não abandona, seja em casa ou fora. Seja nos bons ou maus momentos, o Bahia sente essa energia vinda das arquibancadas. E não dá para subestimar o peso disso em partidas como a de hoje contra o Atlético Nacional. Jogar na Colômbia não é tarefa fácil. É altitude, é pressão da torcida adversária, é um ambiente hostil, mas com inteligência, organização e aquela pitada de raça. O Bahia tem todas as condições de voltar de lá com um resultado positivo. A ausência de Ospina, como já falamos, é uma brecha, mas não basta se apoiar nisso. É preciso fazer um jogo consistente, saber a hora de atacar, controlar o ímpeto e aproveitar as chances. Jogo grande se ganha nos detalhes. E os detalhes fazem toda a diferença também quando se fala em gestão. A forma como o Bahia tem se organizado fora de campo impacta diretamente no desempenho dentro das quatro linhas. A evolução do clube passa por decisões assertivas, por investimentos inteligentes, por uma visão moderna de futebol. E isso não se constrói do dia para a noite. É um processo. E como todo processo tem tropeços, tem ajustes, tem momentos em que a crítica é necessária. Mas a direção tá clara, crescer de forma sustentável, respeitando a história, mas com os olhos no futuro. Voltando ao tema do clássico, é curioso observar como certos discursos se repetem ano após ano. Sempre que o Bavi se aproxima, surgem as mesmas narrativas. Favoritismo não importa, clássico é imprevisível. O que vale é a camisa, mas os números, as performances recentes e a qualidade dos elencos contam uma história diferente. O Bahia hoje vive uma realidade superior.
Isso não é desdém com o Vitória, é constatação. O time tricolor se estruturou melhor, investiu melhor, colheu frutos e segue colhendo. É claro que futebol é dinâmico e as coisas mudam, mas no momento a diferença é nítida. O que incomoda não é o favoritismo em si, mas a forma como ele escancara essa diferença. Quando Márcio Martins e Dito Lopes deram aquela resposta ao torcedor, não foi arrogância, foi apenas colocar as cartas na mesa. O Bahia tem elenco mais forte, vive melhor momento e joga em casa. Simples assim. Isso não garante vitória, mas justifica o rótulo de favorito. O resto é discurso para aliviar a pressão. E quem acompanha futebol de verdade sabe que por trás dessas falas tem muita tentativa de esconder fragilidades. Por isso, o foco do Bahia precisa ser total no que realmente importa. Vencer jogos, evoluir taticamente, fortalecer a base, integrar a torcida ao projeto e, claro, seguir firme na caminhada de crescimento. O Bavi vai chegar, vai ser jogado e, como sempre, vai mexer com as emoções. Mas depois dele, a vida segue. E o Bahia tem muito mais a buscar além das fronteiras do clássico. Do lado da Colômbia, o desafio é grande, mas não é intransponível. O Atlético Nacional é um time tradicional, com história de respeito no futebol sul-americano, mas também vive suas fragilidades. A ausência de jogadores-chave como Ospina pode pesar. Mas isso só se traduz em vantagem se o Bahia souber explorar. E para isso, a concentração tem que ser total. Cada lance, cada bola dividida, cada movimentação sem a bola pode ser decisiva. E é nesse tipo de jogo que os grandes times se moldam. Não é vencendo apenas os adversários mais frágeis que se constrói uma equipe vencedora. É encarando esses desafios de frente com seriedade e inteligência. O torcedor do Bahia entende isso. E por mais que a paixão pelo Bavi seja imensa, a torcida já começa a enxergar o clube com um olhar mais maduro. A conquista de títulos regionais é importante, claro, mas não é o fim da linha. A mentalidade agora é de pensar grande, de sonhar alto, de projetar o Bahia no cenário nacional e internacional. E isso exige paciência, trabalho e, acima de tudo, convicção. Voltando ao projeto social, é bonito ver como o Bahia se preocupa em devolver à comunidade aquilo que o futebol representa, uma ferramenta de transformação. Ver monitores sendo capacitados por profissionais de Manchester e Nova York mostra que o clube enxerga além do campo. E isso, no médio e longo prazo, faz uma diferença gigantesca, não só na formação de atletas, mas na formação de cidadãos. E é esse tipo de projeto que solidifica a imagem do Bahia como um clube do povo, mas com mentalidade global. Enquanto isso, os desafios continuam. Cada jogo é uma nova prova, cada vitória é um passo adiante e cada tropeço uma oportunidade de aprendizado. O importante é manter a rota, não se desviar do caminho por pressões externas ou narrativas distorcidas. O Bahia tem um projeto, tem uma meta e tem uma torcida que abraça essa caminhada. É nisso que o clube precisa se concentrar. O clima está esquentando, tanto para a partida de hoje quanto para o Bavi que se aproxima. Mas, como sempre, o campo é quem vai decidir. E aí não tem discurso que mude a realidade. O que conta é a bola rolando, a entrega dos jogadores, a competência da comissão técnica e o apoio incondicional da torcida. O Bahia segue forte, um passo de cada vez, com humildade, mas sem perder a confiança. E é assim que se constrói uma história de sucesso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a receber uma de suas maiores estrelas em atividade. Segundo rumores que ganharam força nos últimos dias, o Bahia e o Benfica teriam chegado a um acordo pela transferência do experiente meia-atacante Ángel Di Maria. O argentino, atualmente no clube português, estaria próximo de vestir a camisa tricolor em uma negociação que promete agitar o cenário esportivo nacional. Di Maria, de 36 anos, retornou ao Benfica em 2023, clube que o revelou para o futebol europeu antes de brilhar em gigantes como Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.
Com uma carreira vitoriosa, incluindo um título da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, o jogador ainda demonstra vigor e qualidade técnica, sendo peça-chave na campanha do Benfica nesta temporada. Apesar disso, fontes próximas ao clube indicam que a diretoria estaria disposta a liberá-lo diante do forte interesse do Bahia, clube que tem investido pesado desde que passou a ser gerido pelo Grupo City. A possível ida de Di Maria ao futebol brasileiro causou surpresa e empolgação entre os torcedores. O Bahia, que já vem mostrando ambição nas janelas de transferência recentes, estaria disposto a bancar um alto salário para contar com o argentino. A presença de um nome desse calibre elevaria o patamar do elenco e do próprio campeonato, atraindo atenção internacional para a equipe de Salvador. Embora o acordo ainda não tenha sido confirmado oficialmente por nenhuma das partes, a imprensa portuguesa e brasileira já trata a negociação como avançada. Há quem diga que faltam apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial. Se confirmado, Di Maria se tornaria um dos jogadores mais consagrados a atuar em solo brasileiro nos últimos anos, repetindo um movimento que tem se tornado tendência. Estrelas do futebol mundial buscando novos desafios fora da Europa, com o Brasil como destino. Para o Bahia, a contratação seria um marco. Mais do que um reforço de peso, seria uma declaração de intenções. O clube quer disputar títulos e protagonismo tanto no cenário nacional quanto internacional. Já para Di Maria, seria uma nova experiência em sua carreira, com a chance de escrever mais um capítulo vitorioso, agora diante da apaixonada torcida tricolor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!